Agora, enquanto eu espero a sunga dele secar, eu vou aproveitar esse tempo livre para fazer aqui o braço dele. Eu vou pegar um pedaço de massa no tom da cor pele dele. Eu vou forrar ela por cima desses músculos aqui do braço dele, dando o contorno certinho do braço dele. Eu vou dando umas apertadinhas bem de leve para que o músculo fique bem definido. Aqui eu corto o excesso de massa e vou mesclando aqui no personagem. Eu só estou colocando massa na cor pele nessa região porque essa parte aí vai aparecer. Vai ser uma parte da camisa dele que está rasgada. Então por isso eu coloco massa na cor pele aqui para aparecer o ombro dele. Eu vou dando uma ajeitada aqui, tiro o excesso de massa e faço a mesma coisa do outro lado. Vou ajeitando para que o músculo fique bem definido. Tiro o excesso de massa se necessário. E pronto, essas são as partes que vão ficar aparecendo dele, assim como o joelho e a coxa dele. E agora eu vou deixar ele secando. Eu vou pegar esse pedaço de massa cinza agora para fazer o tecido das costas dele. Então eu vou esticar ela em cima de um pano qualquer para dar aquela textura de tecido que você já conhece bem. Estando tudo bem esticado, agora eu vou forrar aqui nas costas dele. Eu já vou cortar, como essa massa ficou grande, eu já vou cortar aqui um quadrado para ficar mais ou menos do tamanho das costas dele. Tiro esse excesso aqui e agora sim, vou forrar aqui nas costas dele. Essa parte aqui, ó, como para não ficar em cima do braço dele, eu vou cortar também para dar uma entradinha no braço dele. Vou fazer esse formato aqui mais ou menos para ele encaixar certinho aqui no braço dele e ficar que nem uma camisa mesmo. Se precisar eu corto mais um pouquinho para ele entrar bem e vou forrando ele aqui nas costas do personagem. Vou passando o dedo de leve, com bastante calma. Corto o excesso, sempre tem que cortar o excesso, porque se você achar que você pode empurrar, esconder essa massa, ele vai ficar desproporcional, ele vai ficar gordo ou alguma coisa de errado vai acontecer. Então é sempre bom você cortar esse excesso ao invés de deixar ele escondido. Aqui basicamente eu não tô juntando ele no personagem ainda, eu tô só cortando os excessos para depois grudar ele. Vou dar um zoom aqui para ver se vocês conseguem enxergar melhor. Aqui eu vou usar a estequinha para me ajudar nesse processo de mesclar a massa mole nessa massa que já está durinha. E vou passando a estequinha aqui bem devagar, com bastante cuidado. Se precisar eu dou uma molhada nela para que a massa fique bem grudada uma na outra. Vou passando com bastante calma. Aqui eu vou apertando um pouquinho. Por enquanto eu vou deixar o braço dele de fora
porque eu tenho que esperar secar essa massa aqui da cor pele, para que depois, quando eu passar a massa cinza por cima, que vai ficar na manga, né, da blusa dele, não grudar na de baixo. Então eu tenho que esperar essa massa de baixo secar para eu poder colocar a massa cinza por cima. Aqui eu vou ajeitando. Vou tirar esse excesso de massa que está em cima desse ferrinho, que esse ferrinho ele tem que ficar à mostra por enquanto. Esse ferrinho eu só vou sumir com ele na hora de colocar a cabeça do personagem. A mesma coisa que eu fiz ali do lado esquerdo do personagem, agora eu vou fazer do lado direito também. Dar continuidade àquele procedimento de tirar essa linha aqui, fazer essa massa ficar toda uniforme. Estou usando o dedo para dar uma apertadinha e agora eu vou usar a esteca para sumir com essa linha aqui que sobrou. Gente, é igual dar carinho na sua namorada, dar carinho no seu cachorro, no seu gato de estimação. Você não pode fazer com pressa, você tem que fazer com calma, com carinho, tem que fazer de bem com a vida para que essa linha suma direitinho, tá? Aqui eu vou dando umas apertadinhas para ficar bem grudada a massa, porque senão quando ela seca tem perigo dela levantar se ela não estiver bem presa. Aqui em cima também eu vou sumir com essa linha daqui, apesar de que não é necessário, porque a massa vai ficar por cima dessa parte aqui. Porém, eu vou sumir com a linha só para ficar bonitinho aqui para vocês verem. Aqui eu vou só terminar de fazer algumas linhas, né, como se fosse o tecido dobrado aqui na costela dele, para ficar bem legalzinho. Essa parte aqui, a capa dele que vai vir depois, já vai esconder. Porém, eu vou fazer para pessoas que procuram os detalhes dele, né, às vezes quer olhar assim meio que por dentro da capa. Então, se ela vê que tá dobrado, ela vê o nível de detalhe que você teve, aquele cuidado com o boneco. Isso é bem legal para as pessoas que gostam de olhar o seu personagem todinho em busca de defeito. Aí você diz, não, aqui não. Aqui eu vou fazer tudo perfeitinho, todos os detalhes mesmo. Então essa parte aqui, apesar de ficar escondida pela capa, né, eu vou fazer aqui essas dobradinhas. Se você não quiser, você não faz, mas eu te aconselho a fazer. Porque se ficar algum pedaço da capa não aparecendo, tipo não tampar tudo aí fica aparecendo, né, esse tecido aí todo dobrado, que fica bem legal. Enquanto eu deixo esse personagem secando, eu vou lá pro cinto. Eu posso fazer o cinto com tranquilidade aqui, que quando eu terminar ele, o meu personagem provavelmente já secou. Eu vou pegar um pedaço de massa amarela e vou fazer uma minhoquinha com ela. Vou deixar ela bem esticadinha. Posso usar aqui o rolinho para ficar uniforme, fica bem lisinho, e vou esticando ela. Depois eu uso o rolinho de novo. Para você saber qual é o tamanho da grossura dela, é só você usar como referência o desenho. Usa sempre o desenho como referência, tá? Para você ver, ó, quando ele tiver da largura certinho ali da imagem, é esse o tamanho que você vai usar. E aqui a gente vai usar essa estequinha para fazer o desenho de cada bolsinha dele. Eu vou pegar aqui e vou fazer essa linha, cortando ele no meio. Não é uma linha profunda, só vou fazer o desenho dela. E vou apertando a parte de baixo. Vou apertando para dar uma impressão de volume assim para cima, que vai ser a parte de cima da bolsinha. Então eu vou apertando aqui a parte de baixo. Como ela ficou muito esticada, essa parte, eu vou pegar uma agulha e eu vou cortar para essa parte de baixo ficar menor. Vou tirar esse excesso de massa com a agulha. Aqui, ó, até ela ficar do mesmo tamanho que no desenho.
Você pode usar uma tesourinha se você preferir. Eu uso agulha porque eu acho que ela tem um corte bem preciso. Você pode usar também um estilete se você tiver. Aqui agora eu vou cortar o início desse cinto para ele ficar retinho. E vou pegar aqui o compasso, né? Ou uma régua, o que você achar melhor, o que você tiver aí na sua casa. O tamanho dessa bolsa é aproximadamente desse tamanho, né? Eu vou colocar aqui várias bolsas, então eu vou marcando aqui o espaço entre uma bolsa e outra. A partir da segunda aqui eu já posso fazer algumas bolsas que são menores do que as outras, para dar esse efeito de bolsa maior, vários compartimentos de vários tamanhos diferentes. Eu vou usar dois tamanhos apenas, esse maiorzinho que eu fiz de início e esses menorzinhos aqui, ó. Então eu vou intervalando, eu faço uma bolsa grande, uma bolsa pequena, duas bolsas grandes, duas bolsas pequenas, uma bolsa grande e vou intervalando assim. Fazendo tudo certo, a sua peça deve estar mais ou menos dessa forma. Aqui eu vou fazendo a marcação por cima também, ó. Embaixo eu vou fazendo as marcações também, para ficar no formato certinho da bolsa, não ficar muito deformado. Agora, pessoal, aqui na parte de cima da bolsa, eu vou fazendo aqui alguns detalhes, ó, para deixar ela o mais realista possível. Eu vou fazendo essas marcações aqui, ó, como se fosse aquela costura da bolsa. Eu vou fazer isso em todas elas para ficar tudo bem uniforme. Esse cinto de utilidade você faz dele bem rapidinho, olha só como é que ele ficou aqui. Em relação ao tamanho que deve ficar esse cinto de utilidade, não tem um tamanho específico para ele ficar. Você pode fazer ele grandão, que depois a gente vai cortar ele. Bom, aqui eu vou pegar agora várias bolinhas bem pequenas de massa de biscuit amarelo e vou colocar aqui na frente de cada uma bolsa dela, como se fosse uma espécie de presilha para que a bolsa não abra. Vou colocar isso em todas as bolsas também. E agora, por último, eu vou pegar cada uma dessas presilhas que eu coloquei e vou dando uma apertadinha para dar uma textura nelas bem legal. E também para que elas fiquem bem fixadas na bolsa, para ela não vir a cair. Pronto, feito isso, seu cinto tá aqui quase pronto. Só o que falta agora é você colocar ele aqui em volta da cintura do Batman, né? Coloca ele certinho onde ele tem que ficar, por cima da sunga, tampando a emenda da sunga com a blusa do personagem. Então eu vou passar aqui o cinto do personagem em volta dele. E aqui atrás, ó, eu só simplesmente vou dar uma apertadinha aqui, ó, para grudar o cinto. Vou ajeitando ele direitinho para ele não ficar torto. Dou essa apertadinha aqui atrás e tiro esse excesso de massa, lógico. Aqui atrás, gente, eu não vou me preocupar em ajeitar muito não, tá? Assim do jeito que ficou já tá bom, eu só vou tirar aqui o excesso de massa para não ficar gordo. E eu não vou me preocupar tanto porque eu vou colocar a capa por cima e vai esconder totalmente essa parte de trás. Então não tem por que eu me preocupar com um detalhe nessa parte aí onde eu emendei. Deixa ele secar agora um pouquinho e depois a gente dá prosseguimento. Espero que essa aula seja bem produtiva para você e vamos lá, mete bronca.